Belezinha, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos começar agora a resolução de uma sequência de problemas que envolvem a força de atrito. Legal? Fique esperto aí. Qualquer coisa, me chama. Bom, meus queridos alunos do Colégio Galois, vamos lá. Exercício 2 da página 151 da sua apostila 2. Um bloco de madeira de 2 kg puxado por um fio, ao qual se aplica uma força de 14 newtons, que atua paralelamente à superfície plana e horizontal sobre a qual o bloco se apoia. Apresenta uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Esse resultado pode ser explicado se admitir que também atua no bloco uma força de atrito de qual valor? Vamos lá, vamos fazer. A situação é bem simples, né? Um bloco apoiado numa superfície horizontal, uma força para cada lado. A força F puxando o objeto no meu desenho aqui para a direita e a ação de uma força de atrito em sentido contrário, um atrito cinético. Pessoal, o caso mais comum é que, apesar dele não ter falado, a gente vai imaginar aqui um movimento acelerado, onde a força F é maior do que a força de atrito. Dessa forma, produziria uma aceleração aqui para a direita, no mesmo sentido da força F. Basta aplicar aqui a segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. A força resultante, como são forças opostas, basta imaginar F menos atrito, massa vezes o módulo da aceleração. Eu tirei a setinha para a gente responder aqui em módulo. E colocar os valores, a força 14, o atrito desejado, a massa 2, a aceleração 3. Fazendo o cálculo, dá um atrito de 8 newtons. Veja, apesar dele não ter falado nada, já tem uma resposta aqui, né, que seria a letra C. Poderia acontecer do atrito ser maior do que a força F. Você faria a conta invertida, força de atrito menos F é igual a massa vezes a aceleração. Mas aí seria um movimento retardado. Depois você experimenta fazer esse cálculo, você vai ver que não tem essa possibilidade, tá? Bom, uma outra pergunta que o exercício poderia fazer, que é muito comum, é acharmos o coeficiente de atrito cinético. Muito simples, né? A força de atrito é o μ cinético vezes a normal. O atrito vale 8 e a normal nessa situação é igual ao peso. Então, se a massa é 2 kg, usando aqui a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, a normal é igual a 20. Então, o coeficiente de atrito seria 8 dividido por 20, que daria aí 0,4. Não foi uma pergunta feita, mas é uma pergunta legal para você treinar. Legal? Vamos para o próximo. Exercício 3 da página 151. Com base na figura que representa dois blocos independentes sobre uma mesa horizontal, movendo-se para a direita sob a ação de uma força horizontal de 100 newtons. Supondo-se que a força de atrito externo atuando sobre os blocos seja de 25 newtons, é correto afirmar que a aceleração adquirida pelos blocos tem qual valor? Esse exercício é um pouco diferente porque ele te dá a força resultante já, a força de atrito resultante nos dois blocos, ó, que é 25 newtons. Mas vamos fazer separado para você treinar. Como que resolve exercício de bloco? É sempre um bom treinamento. Primeira coisa, separa as caixinhas. Próxima ação, marcar as forças nas caixinhas. Nós temos a força F no corpo A. O A empurra o B com a força de contato e o B empurra A com a força de reação. Então tem aqui a força que B faz em A, além da força de atrito, que agora está sendo considerada no bloco A. No corpo A ainda tem o peso para baixo, a normal para cima, eu não marquei porque elas vão se anular. No corpo B, então, tem a força que A faz em B, que eu chamei de FAB, e tem a força de atrito que ele recebe do chão. Vamos fazer separado. Equação de Newton para cada bloco. Corpo A. Como é que fica a equação do corpo A? Força resultante, massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? É a força F, que é 100, menos as forças que estão contrárias ao movimento, contrárias à aceleração. Então, menos FBA, menos a força de atrito. Isso é igual a massa de A vezes a aceleração. No corpo B, a força que movimenta o corpo B para a direita é o FAB. Então, seria FAB menos a resistência da força de atrito, atrito em B, massa de B vezes a aceleração. Então, pessoal, é assim, o procedimento é o mesmo dos exercícios anteriores. Estamos agora incluindo a realidade, né? Incluindo aqui a força de atrito que cada bloco recebe. Bom, vamos somar as equações. A hora que somamos as equações, quem é que cancela aqui? O menos FBA com mais FAB são forças de módulos iguais. Ficou então F
menos o atrito A menos o atrito B, que é a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Pessoal, tudo tranquilo? Agora, veja, eu prefiro fazer separado para você entender que tem muitos problemas que vão perguntar o atrito de A ou apenas o atrito de B. Nesse problema em particular, a soma desses dois atritos aqui já vale 25, ele já deu os atritos externos. Então, basta fazer 100, que é o valor da força F, menos a somatória dos dois atritos, que é 25, é igual a massa das duas caixinhas, somadas aqui 6 mais 15, aliás, 6 mais 9, né, que dá 15, vezes a aceleração. Fazendo a continha final, 75 dividido por 15 dá 5 metros por segundo ao quadrado, e a resposta é letra A. Pessoal, tranquilaço, né? Vamos para o próximo. Exercício tarefa número 1, da página 151. Olha só que figurinha invocada. Vamos lá. Calcule o módulo da força F que coloca o bloco de peso 200 newtons na iminência de mover-se, sabendo que o coeficiente de atrito entre ele e o plano é 0,5. Pessoal, na iminência de mover-se significa que ainda está em equilíbrio. Eu coloquei aqui a caixinha apoiada e já coloquei a força F formando 37 graus com a horizontal. E o que a gente precisa fazer numa situação dessa? Fazer a decomposição vetorial, para enxergarmos melhor que força que está tentando fazer essa caixa escorregar para a direita. Então, pega o vetor força e imagina que a componente vertical para baixo, o Fy, e a componente para a direita, que é o Fx. Graças a Fx, que o corpo tem a tendência de escorregamento para a direita. E aí, olha só as outras forças. Normal para cima, peso para baixo e a força de atrito em sentido contrário à tendência de escorregamento. Por que eu pus uma normal tão grandona assim? Pessoal, muitos exercícios envolvem essa decomposição da força e geralmente o aluno está acostumado a dizer que o peso é igual a normal. Veja, nesse exemplo não é. Nós temos o Fy para baixo mais a força-peso, essa somatória de forças para baixo vai influenciar a normal. E essa normal vai influenciar a força de atrito. Como que calcula atrito, vocês lembram? Né? O μ vezes a normal. Então, a normal aqui não é igual ao peso. Tranquilo? Vamos resolver então. Lembrando o seguinte, se o corpo está na iminência de mover-se, ele está em repouso. E se ele está em repouso, a força resultante é quanto? É 0. Então, se a força resultante é 0, como é que fica o equilíbrio aqui na vertical? Então, a normal, que é a única força para cima, é o peso para baixo mais Fy. Está aqui. Normal é igual ao peso mais. Quem é o Fy? Lembra da decomposição vetorial? Lembra daquela brincadeira com e sem o ângulo? Olha o Fy aqui, ó, sem o ângulo. Então, F vezes o seno de 37. Bom, o peso eu conheço que vale 200 e o seno de 37 é 0,6. Mas aqui não tem como eu fazer mais nada. Vamos olhar a direção horizontal agora. A direção horizontal, olha, a força resultante também é 0, porque o corpo está em equilíbrio, está em repouso. Então, o Fx é igual ao atrito. Beleza. O Fx é F com o ângulo, cosseno de 37, que é igual ao atrito, que é μ vezes a normal. Aqui que está o problema. Ó. Muitos alunos erram essa etapa. Normal não é igual ao peso. Vamos substituir. Quem que é a normal? 200 mais Fy, tá vendo? Mais F, 0,6. Bom, daqui em diante, pessoal, é só substituir os valores. Ó. O F é o que eu procuro, cosseno 0,8. O coeficiente de atrito cinético ele deu, 0,5. Aliás, é um coeficiente estático, né? O coeficiente de atrito estático que nós usamos nessas situações de iminência de movimento. 200 mais F vezes 0,6. Pessoal, fazendo a continha, achamos o valor de F igual a 200 newtons. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, lição desse problema, hein? A normal não é sempre igual ao peso, não. Toma cuidado, olha o tanto de exercício do elevador que você já viu. Esse é mais um exemplo que a normal, nesse caso, é diferente do peso. Beleza? Vamos para o próximo. Exercício 2 da página 151. Um corpo A de 10 kg de massa é unido a outro corpo B de massa em mão por um fio leve inextensível, conforme mostra a figura. Considerando que o coeficiente de atrito estático entre a superfície em contato é 0,3 e a gravidade é 10, então a máxima massa de B para que o sistema permaneça em equilíbrio.
Ó, mais uma vez uma situação de equilíbrio, iminência de equilíbrio. Então, o atrito atuante vai ser o estático máximo. Vamos marcar as forças. Vamos lá. Ó, permaneça em equilíbrio, lembra, a força resultante tem que ser 0. As forças aqui são fáceis. O corpo B tem o peso e a tração, e o corpo A tem a tração e a força de atrito. O peso de A já equilibrou a normal de A, por isso que eu não marquei. Tá joia? Agora, se está em equilíbrio, você concorda que a tração é igual à força de atrito aqui no corpo A? Por outro lado, você concorda que a tração é igual ao peso do corpo B? Ora, o que a gente conclui aqui? Se a tração é igual ao atrito e a tração é igual ao peso de B, e a tração é a mesma por ser um único fio, então a força de atrito é igual ao peso de B. Como que calcula atrito? Mi vezes a normal do corpo A, onde tem o atrito. Corpo B, peso de B, massa vezes gravidade. Então, ficou coeficiente μ. No lugar da normal A, massa de A vezes a gravidade. Veja que a normal de A é igual ao peso de A. Dá para cortar a gravidade, ó. Né? Ao cortar a gravidade, coeficiente de atrito 0,3. A massa do corpo A vale 10, que ele deu lá em cima. Pronto, descobrimos a massa de B para ficar em equilíbrio, 3 kg. Se eu colocar mais de 3 kg, vai produzir o movimento. Legal, pessoal? Resposta, letra C. É isso aí. Vamos fazer mais um. Bom, vamos ao exercício 3 da página 152, o exercício da UNB. O coeficiente de atrito entre os blocos A e B, montados como mostra a figura a seguir, é 0,9. Considerando que as massas dos blocos A e B sejam respectivamente iguais a 5 e 0,4 kg, e que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, calcule em newtons o menor valor do módulo da força F para que o bloco B não caia. Muito bem, olha que situação inusitada. Você vai aplicar uma força F no corpo A e o corpo B ele vai entrar em movimento junto com o corpo A. E o movimento acelerado vai fazer com que surja nele uma força de contato. O A vai fazer uma força em B. Essa força que A faz em B é tipo uma normal, então o corpo A vai comprimir o corpo B durante o movimento. Isso então vai fazer com que apareça nele uma força de atrito para cima. Essa força de atrito para cima é que vai impedir que o corpo B escorregue para baixo. Vamos marcar as forças aqui no corpo B para você ver. Ó, o corpo B não tem o peso para baixo? Se o texto fala que esse corpo B não vai escorregar, tem que ter uma força para cima. E essa força só pode ser a força de atrito. A tendência do corpo B é escorregar para baixo. Então, vai aparecer a força de atrito para cima. E é uma força de atrito estático. Como está na situação de iminência, olha que é a menor força para que isso aconteça, a situação de iminência de movimento, essa força de atrito é a força de atrito estática máxima. Muito bem. Qual outra força que tem aqui que eu não marquei? A força que A faz em B. É a força de contato. Essa força que A faz em B é uma normal. Ó. A força de atrito não é μ vezes A normal? A normal que a gente vai usar é a força que A faz em B. Então, vamos escrever as equações aqui para o corpo B. A força de atrito vai ser igual ao peso, porque o corpo não apresenta movimento na vertical. Mas o atrito é um μ estático vezes a normal, que é a massa de B vezes a gravidade. Muito bem. Mas a normal é igual à força que A faz em B. Então, essa é uma equação para a gente usar. O μ estático vezes a força que A faz em B é a massa de B vezes a gravidade. Mas ao olhar o corpo B, pessoal, ele não tem aceleração para a direita junto com o corpo A. Então, o que faz ele ter aceleração para a direita? A força que A faz em B. Então, a força que A faz em B é a força resultante no corpo B. E você sabe que força resultante é massa vezes a aceleração. Então, não confunda. Ó, isso aqui é uma equação, eu já acabei ela. Ó, isso aqui é a equação da vertical. E essa aqui é a equação da direção horizontal. Eu estou percebendo que a força que A faz em B é a força resultante no corpo B, que vai produzir aceleração nele. Só que a gente pode pegar esse FAB, que é massa de B vezes A, e substituir aqui em cima. Ó. Ah, entendeu a sacada do problema? Ao substituir nessa equação, ó, μ estático vezes a massa de B vezes A é igual a massa de B vezes G. Corta a massa de B. Ó. E aí ficou fácil. 0,9 do coeficiente de atrito estático, que ele deu aqui em cima, vezes a aceleração, isso é igual a 10, que é a gravidade.
Portanto, a aceleração tem que ser 10 dividido por 0,9. 10 dividido por 0,9, 100 dividido por 9. É uma aceleração grande, né, para que isso aconteça. Agora, pessoal, como que eu acho o valor da força? A gente pode imaginar isso aqui, ó, como se fosse um corpo só. Pensa comigo, se isso aqui é um único corpo, F é o que está movimentando todo mundo. Então, eu posso falar que F é a massa do conjunto, como se fosse uma caixa só, vezes a aceleração. Como a massa de todo mundo é 5,4, ó, 5 mais 0,4, vezes a aceleração que a gente descobriu, faz a continha. Você vai achar a resposta final, 60 newtons. Viu que exercício invocado, galera? Esse foi legal, né? Vamos fazer mais um, tá terminando. Bom, exercício número 1 da página 153, também da UNB. O gráfico a seguir representa o movimento de um bloco de massa 3 kg, lançado sobre uma superfície horizontal com velocidade inicial de 6 metros por segundo. Bom, antes da gente ler as alternativas, dá uma olhada no gráfico, ó. Mostra a variação da velocidade do bloco. E a situação é essa aqui, ó. É um bloco em movimento numa superfície horizontal. E ele foi lançado. Quando o corpo é lançado, claro que existe uma força inicial para promover o movimento. Mas a mão que produziu esse movimento deixa o bloco. Ou o bloco deixa a mão. Então, essa força para frente não existe mais. Durante o movimento, o corpo vai freando, vai perdendo velocidade por causa da força de atrito. Pensa numa bola de boliche, por exemplo. Você joga ela, a hora que a bola sai da sua mão, essa força para frente não existe mais. A tendência agora é o corpo apenas perder velocidade. Muito bem, veja que na primeira situação aqui, ó, até 2 segundos, não houve perda de velocidade. Quem faz o corpo perder essa velocidade com o tempo é o atrito. Então, considera aqui que nessa região não tem atrito, o atrito é desprezado. Agora, como é que faz para a gente calcular os atritos nessa região? Vamos lá, você tem que compreender então o seguinte. Numa situação como essa, a força de atrito vai ser a força resultante. Veja, estamos estudando o movimento depois que o corpo saiu da sua mão. Então, não tem mais força para frente, só o atrito. O peso e a normal já se anularam. Então, eu posso escrever que o atrito é a resultante e o atrito é massa vezes a aceleração. Vamos calcular aqui a aceleração em módulo. E lembrando que a aceleração é o quê? ΔV sobre ΔT. Bom, a massa do corpo vale 3 kg e o ΔV e o ΔT, eu olho aqui no gráfico. Então, de 2 a 4 segundos, ΔT 2 segundos. A variação da velocidade foi de 6 para 4. Então, a variação em módulo 2. Muito bem, corto 2, eu achei que o atrito nessa etapa vale 3 newtons. Muito bem. Força de atrito 2, mesma coisa, massa 3, ela também é a força resultante, só que a aceleração nesse trecho aqui é diferente, ó. Qual que é a aceleração? ΔV. A velocidade mudou de 4 para 0. Então, houve uma variação de 4 em módulo, em 2 segundos. Muito bem, fazendo o cálculo, a força de atrito, 6 newtons. Então, já dá para a gente responder esse item 1. O módulo da força de atrito que atua no movimento, entre os instantes de 2 a 4, é menor do que a força de atrito que atua entre os instantes 4 e 6. Então, está provado aí embaixo, correto. A força de atrito que atua entre os instantes 0 e 2 é nula. Também correto, porque não teve aqui aceleração. Se a força de atrito é massa vezes aceleração, não tem aceleração, não tem força de atrito atuante. E para provarmos os itens 3 e 4, que pede distância percorrida, a gente vai usar a propriedade da área. Lembra? A área desse gráfico velocidade e tempo me dá o ΔS. Eu calculei toda a área, quer ver? Ó? Seria um retângulo, base vezes altura, 2 vezes 6. Mais o trapézio, ó, base maior, 6, mais a base menor, 4, vezes a altura, 2, dividido por 2. E mais a área do triângulo. Base 2 vezes a altura 4 sobre 2. Fazendo a continha, o ΔS total, 26 metros. Esse item aqui está verdadeiro. E esse item 3, a distância percorrida entre 2 e 4 é menor que a distância entre 4 e 6? De cara você vê que essa área aqui é maior, né? E pelo cálculo, ó, essa distância vai ser bem maior do que essa aqui. Então, esse item está errado e o item 4 está correto. Pessoal, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande.
mas eu vou continuar resolvendo problemas na sequência aí para vocês, tá joia? Um abraço aí para todo mundo e bons estudos!